Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 63. Este capítulo apresenta uma visão poderosa do Senhor como um guerreiro vingador, que executa juízo sobre as nações. Além disso, também há um momento de oração e intercessão pelo povo, reconhecendo a fidelidade de Deus no passado e clamando por sua misericórdia no presente. Isaías 63 nos mostra duas faces do caráter de Deus: sua justiça, que traz julgamento sobre os ímpios, e sua compaixão, que se manifesta na salvação do seu povo. Este capítulo aponta tanto para o juízo divino, quanto para a redenção final que Deus realizará por meio do Messias. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 63 de Isaías. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu. E grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes, e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia, se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, para fazer para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo, para te fazeres um nome glorioso. Atenta desde os céus, e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A comoção das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Por que, ó Senhor, nos fazes errar dos teus caminhos? Porque endureces o nosso coração, para que não te temamos. Volta por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo o teu santo povo a possuiu. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Isaías capítulo 63 começa com uma visão poderosa do Senhor, vindo em triunfo, trajando vestes manchadas de sangue, como um guerreiro que executa juízo sobre as nações. Essa passagem simboliza o julgamento divino sobre os inimigos de Deus e a libertação de seu povo. No versículo 1, lemos: quem é este que vem de Edom, com vestes tintas de Bosra? Este, glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Aqui, o profeta vê alguém vindo de Edom, um dos inimigos de Israel, vestindo roupas manchadas. Esse personagem é o próprio Deus, que vem executar juízo sobre as nações que se opuseram ao seu povo. No versículo 2, Isaías pergunta:
Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? A resposta vem no versículo seguinte, revelando que as vestes estão manchadas de sangue. No versículo 3, Deus responde: Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Essa imagem do lagar representa o julgamento de Deus sobre os ímpios. No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 13 a 15, essa mesma linguagem é usada para descrever Cristo retornando em juízo sobre as nações rebeldes. No versículo 4, Deus declara: Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Aqui vemos um contraste entre o juízo sobre os ímpios e a redenção dos justos. Deus está trazendo justiça, mas também está resgatando o seu povo. Nos versículos 5 e 6, Deus reforça que a salvação vem unicamente dele. E olhei, e ninguém havia para ajudar. E admirei-me de que ninguém houvesse para sustentar. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e derrubei a sua força por terra. Essa passagem enfatiza que Deus não precisa da ajuda humana para trazer justiça. Ele age sozinho para estabelecer sua justiça e redimir seu povo. Essa primeira parte do capítulo nos ensina que Deus é justo e não deixará o pecado impune. Ele trará juízo sobre os que se opõem ao seu reino, mas também salvará aqueles que confiam nele. Essa visão do Senhor como um guerreiro nos lembra que a vitória final pertence a Ele e que sua justiça será plenamente estabelecida. Isaías capítulo 63 continua com uma mudança de tom. Depois da visão do Senhor como um guerreiro de justiça e vingança contra os inimigos, o profeta agora passa a interceder pelo povo, lembrando-se da misericórdia e fidelidade de Deus no passado. Ele reconhece a bondade do Senhor e clama por sua intervenção e restauração. No versículo 7, lemos: As benignidades do Senhor mencionarei e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo o que o Senhor nos concedeu. E a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Isaías começa exaltando a bondade de Deus. Mesmo diante do juízo que havia sido descrito antes, o profeta lembra que o Senhor sempre foi misericordioso para com Israel. No versículo 8, vemos a relação de Deus com seu povo, porque dizia: Certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim, ele foi o seu Salvador. Deus escolheu Israel como seu povo e esperava fidelidade deles. No entanto, a história mostrou que, apesar da bondade de Deus, o povo frequentemente se afastava dele. No versículo 9, Isaías destaca o cuidado divino no passado. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua piedade, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Essa passagem nos lembra que Deus nunca foi indiferente ao sofrimento do seu povo. Ele esteve com eles nos momentos de aflição e os guiou com amor e compaixão. Nos versículos 10 e 11, Isaías reconhece o problema do afastamento de Israel. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia, se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: Onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? O povo de Israel rejeitou a Deus e entristeceu seu espírito, e por isso enfrentou o juízo. No entanto, Isaías lembra-se dos grandes feitos do Senhor no passado, como a libertação do Egito, e clama para que Deus volte a agir. Nos versículos 12 ao 14, o profeta continua refletindo sobre a obra redentora de Deus. Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, para criar para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, para que não tropeçassem. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo para criares para ti um nome glorioso. Aqui,
Isaías relembra como Deus conduziu Israel pelo deserto, abrindo o Mar Vermelho e sustentando seu povo com poder e fidelidade. Ele apela para que Deus faça novamente algo grandioso por seu povo. Essa segunda parte do capítulo nos ensina que, mesmo quando o povo de Deus se afasta, há esperança no arrependimento e na intercessão. Isaías reconhece os pecados de Israel, mas também lembra da fidelidade do Senhor no passado e clama por uma nova manifestação do seu poder. Isaías capítulo 63 conclui com um clamor profundo para que Deus intervenha e restaure seu povo. O profeta, reconhecendo a misericórdia do Senhor no passado, agora suplica para que ele volte a agir poderosamente em favor de Israel. Esse trecho é uma oração sincera, cheia de súplica e esperança, na qual Isaías reconhece a soberania de Deus e o afastamento do povo, pedindo que o Senhor se manifeste novamente. No versículo 15, lemos: Atenta desde os céus e olha da tua santa e gloriosa habitação, onde está o teu zelo e a tua força, a comoção das tuas entranhas e das tuas misericórdias. Elas detêm-se para comigo. Isaías clama para que Deus olhe do céu e manifeste seu zelo e compaixão por Israel. Ele sente que as misericórdias de Deus parecem estar retidas, e seu clamor é para que o Senhor volte a demonstrá-las. No versículo 16, o profeta faz uma confissão de fé. Mas tu és nosso pai, ainda que Abraão nos não conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso pai. Nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Isaías reconhece que, independentemente do afastamento do povo, Deus continua sendo o verdadeiro Pai e Redentor de Israel. No versículo 17, Isaías questiona a dureza do coração do povo e clama por restauração. Por que nos desvias, ó Senhor, dos teus caminhos e endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos, das tribos da tua herança. Aqui vemos um clamor para que Deus transforme os corações e traga o povo de volta para a verdadeira adoração. Nos versículos 18 e 19, o capítulo se encerra com um lamento profundo. Só por um pouco de tempo o povo da tua santidade a possuiu. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Isaías reconhece que Israel perdeu sua glória e caiu em grande ruína. A destruição do templo e a opressão dos inimigos fazem com que o povo pareça abandonado. Mas a oração implora para que Deus se lembre de sua aliança e haja novamente. Essa última parte do capítulo nos ensina que o verdadeiro intercessor não apenas reconhece a condição do povo, mas clama a Deus por restauração. Isaías não nega a culpa de Israel, mas apela para a misericórdia e fidelidade do Senhor. Ele sabe que só Deus pode transformar os corações e trazer a salvação novamente. Agora, convido você a uma breve oração, pedindo que Deus nos ajude a permanecer fiéis e a clamar por restauração em nossa própria vida e na vida daqueles que se afastaram dele. Senhor, reconhecemos que Tu és nosso Pai e Redentor. Mesmo quando nos afastamos, Tua misericórdia nos chama de volta. Clamamos a Ti, como Isaías clamou por Israel, para que nos restaure e nos fortaleça em Tua presença. Não permitas que nossos corações se endureçam, mas renova em nós o temor do Senhor. Que possamos caminhar em Tua vontade e experimentar Tua graça restauradora. Lembra-te de Tuas promessas e manifesta Teu poder entre nós, para que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 63 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 64. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença.
Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.